A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito do Terceiro Setor, tem a honra de recebê-los para o webinar O Protagonismo do Terceiro Setor na Área da Saúde no Período da Pandemia, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania, Defesa das Santas Casas e de Cultura e Eventos, ambas da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem a mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Alessandra Cristina Ferreira Oliveira, vice-presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Olá, boa noite a todos. É um grande prazer recebê-los hoje para um evento que a gente entende que seja de grande importância no momento que a gente está vivenciando. Eu gostaria de começar agradecendo a presidência da OAB São Paulo, na pessoa do Dr. Caio Augusto, o vice-presidente, Dr. Ricardo Toledo, o Dr. Alexandre Rolo, da Comissão de Eventos. Gostaria também de agradecer a nossa presidente, a Ana Carolina, que possibilitou a realização desse evento, juntamente com a Comissão em Defesa das Santas Casas, com o Dr. Aldo, que está aqui. Hoje a gente é um encontro que estávamos ansiosos para realizar. Aqui presente estão vários dos membros da Comissão do Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo. Eu costumo dizer que dentro do terceiro setor, ainda que seja uma área especialista, a gente tem várias especialidades, dentre elas a questão da saúde, que nesse momento de pandemia se vê tão mobilizada com questões que envolvem o terceiro setor, envolvem empatia, acolhimento, palavras que estão em voga nesse momento. E para iniciar o nosso encontro de hoje, eu vou fazer uma breve exposição do que seria o terceiro setor. Acredito que temos muitos colegas aqui, advogados, e pessoas que estão participando que não são da área do direito, e para que não haja nenhuma dúvida da possibilidade desse encontro e de um grande aprendizado com os presentes, eu falo para vocês, façam um questionamento, o que seria o terceiro setor? Eu não sei se isso é claro para vocês, o que é o terceiro setor, como funciona o terceiro setor. Muitas pessoas acham que o terceiro setor é uma instituição pequena, que não comporta um regramento jurídico, as regras são flexíveis, quando na verdade não. A gente tem todo um regramento próprio. O primeiro setor que a gente diz é o poder público, é o Estado, é a federação, a União, os municípios. O segundo setor é o que visa lucro, são as indústrias, as lojas, as empresas que visam negócios, e o terceiro setor são as instituições sem fins lucrativos, e nela a gente tem uma série de tipos de instituição, de natureza jurídica, de áreas de atuação, meio ambiente, assistência social, questões da mulher, questões de direito dos animais, e também a questão da saúde. Nesse momento, em todos os nossos encontros, eu costumo dizer sobre o protagonismo do terceiro setor nesse momento de pandemia, porque a gente se viu numa situação que a gente precisou realmente nos unir e buscar alternativas para a sobrevivência da população, para a sobrevivência de várias pessoas que perderam o emprego, várias pessoas que estão passando por um momento muito delicado, e nessa dinâmica toda, o terceiro setor ele veio como protagonista, seja porque foi em busca de parcerias para doação, foi em busca de parcerias para viabilizar residência das pessoas,
foi em busca de parcerias também para buscar a sustentabilidade de organizações, e dentro desse todo o meandro de atuações, eu acho que a saúde, a área da saúde, ela veio como uma grande protagonista nesse momento, porque, de fato, teve um impacto muito grande nos hospitais, nas instituições de saúde, e, por isso, a diversidade dos convidados aqui hoje presentes, que atuam na área da saúde, não só assessorando, não só como consultor, mas também temos aqui hoje advogados internos, advogados que têm mais a especialidade trabalhista, mais questões da própria dinâmica de como existe a contratualização com a área da saúde, profissional também que tem a visão do direito do paciente, e também a gente tem a participação do Dr. Aldo, da Comissão de Santas Casas. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, espero que todos possam ter uma experiência que não só seja gratificante, mas que também a gente possa aprender no dia de hoje. Eu passo a palavra para o nosso mediador, o Dr. Paulo. Bom evento a todos. Obrigado, doutora Alessandra. Mais uma vez eu quero aqui dar boa tarde a todos que estão nos assistindo, a todas. Também dar as boas-vindas aos nossos palestrantes. E é muito bom ver tantos colegas aqui, né, imbuídos nessa questão da saúde e também do terceiro setor. E eu queria iniciar essa minha fala no evento pedindo uma homenagem, né, a todos os trabalhadores da saúde, do terceiro setor e também de fora dele, porque foram pessoas aí que também surpreendidas pela pandemia não tiveram sequer o tempo de atender um chamado, né? Porque já estavam ali no fronte de batalha, salvando vidas e trabalhando em prol da população, da comunidade como um todo, e infelizmente a nível mundial, né? Por nós estarmos diante de uma pandemia. Então eu queria mais uma vez dar as boas-vindas a todos os palestrantes, como a Alessandra colocou, são pessoas aí, colegas, advogados que estão atuando na área da saúde, também na área do terceiro setor, e certamente tem um vasto conteúdo, uma riqueza de informações para passar aqui nesse evento. E então, dando as boas-vindas a todos, sem maiores delongas, eu passo aí a palavra ao primeiro palestrante, o Dr. Josenir Teixeira, para as suas considerações. E mais uma vez salientando e pedindo que todos se manifestem aí através das ferramentas, para que a gente possa ter uma interação e aproveitar o conteúdo e o conhecimento de todos os colegas que hoje estão aqui expondo. Obrigado a todos. Doutor Josenir, a palavra é sua. Olá a todos, é um prazer estar com os colegas, batalhadores, advogados. É um prazer também estar com você e do outro lado que está nos assistindo, nesse novo normal que já virou normal sem ser novo. E realmente é isso. Paulo, Alessandra, um abraço para a Ana Carolina, que da nossa presidente, que está com uma leve indisposição, mas logo, logo estará de volta entre nós. E eu quero partir logo para o meu assunto, Paulo, porque eu não quero tomar tempo aí dos nossos colegas. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar aqui uma tela. Aqui está falando que eu estou compartilhando, mas eu não estou vendo. Só um minutinho. Vocês estão vendo? Oi. A gente está vendo a sua área de trabalho. Estou vendo isso, área de trabalho. Estamos Não é essa que é para ver. admirando a sua área de trabalho. Mas é bonita a praia. É bonita Agora está vindo. Eu passei Agora por sim. pouco aqui. A minha imagem sumiu, agora eu estou vendo só os Para slides. nós Agora está dando a tá apresentação. aparecendo. Isso. Tá aparecendo. Bom, eu quero partir logo para a apresentação, para não tomar muito tempo e a gente depois ter tempo de conversar e trocar ideias. Essa notícia saiu semana passada na Folha de São Paulo e o SUS apareceu pela primeira vez entre os melhores serviços públicos de São Paulo, o que é inimaginável se você pensar bem se tratando de SUS. Todos nós sabemos que a pandemia ela só veio externar e potencializar todas as mazelas da nossa sociedade que a gente sempre viveu. A gente teve que, de uma hora para outra, quase de um dia para outro, começar a conviver com uma realidade que nenhum de nós estava acostumada e
grande parte das situações foi piorada e agravada porque as dificuldades que sempre existiam passaram a existir mais ainda. Então, há um ano e pouco atrás, seria inimaginável você pensar que o SUS apareceria pela primeira vez entre os melhores serviços públicos do estado de São Paulo. Mas aconteceu. Por quê? Porque todo mundo vê SUS, todo mundo ouve falar do SUS o dia inteiro, todo santo dia, na mídia, aparece o SUS. Só que, o que é o SUS, né? Que protagonismo é esse? E eu concordo, eu acho que o tema do debate é muito feliz, porque o terceiro setor é, sim, protagonista, não só na área da saúde, mas também na área da educação e também na área da assistência social. Sempre foi, não é de hoje. Dr. Aldo está aí, que preside a Comissão de Defesa das Santas Casas. Eu tive o prazer de participar dessa comissão no passado, o Tiago, que está aqui também, e as Santas Casas têm séculos, e quando eu falo séculos, eu estou sendo literal, de bons serviços prestados à população. Nós temos hoje 2.500 Santas Casas espalhadas pelo Brasil, que sim, realizam e são protagonistas do atendimento dos usuários do SUS. Como a Alessandra adiantou, o terceiro setor se chama terceiro porque existe o primeiro e o segundo. O primeiro, o Estado, o segundo, o mercado, e aí surge o terceiro setor como uma pretensa mescla entre uma atividade privada, mas desenvolvendo serviços assistenciais, serviços direcionados, num primeiro momento, para a população. Quando a gente fala de ONG, entidade, instituição, OSC, que é a Organização da Sociedade Civil, tudo isso é sinônimo. ONG é sinônimo de entidade sem fim lucrativo. Entidade sem fim lucrativo é sinônimo de terceiro setor, porque o terceiro setor é composto por entidades sem fins lucrativos, que a nossa lei, aqui no Brasil, subdivide somente em duas pessoas jurídicas distintas, que são as associações e as fundações. Na associação, eu tenho uma reunião de pessoas em prol de um objetivo comum, e na fundação eu tenho uma reunião de patrimônio também em prol de um objetivo comum, sendo que a associação, essas pessoas, elas podem ser físicas ou jurídicas ou mescladas. Daí surgem as ONGs, ou as instituições, ou as entidades, ou tudo isso que são sinônimos. Vejam aí a série de ONGs que a gente tem, que atuam nos mais variados setores, conforme a doutora Alessandra falou, e realmente cada mundo é um mundo, ela está certíssima ao se referir a isso, porque cada subnúcleo desse terceiro setor, cada área de atividade, acaba agregando uma série de circunstâncias que transformam cada nicho de mercado num nicho específico. Aí alguns exemplos, a ACD, Instituto Ayrton Senna, Fundação Henrique Cardoso, as igrejas em geral e etc. O glorioso São Paulo Futebol Clube, obviamente, também é uma associação civil sem fim lucrativo, regida pela mesma lei que rege todas essas outras entidades. O Palmeiras também é, mas nem deveria ser, mas não vem ao caso. Nós temos no Brasil, esse é o número de ontem, que consta lá do mapa das organizações sociais, quase 800 mil associações e fundações que formam o terceiro setor. A maior parte delas está no Sudeste, obviamente, porque é maior, tem mais gente, então, naturalmente, tudo vai ser maior aqui no Sudeste. Mas são 800 mil entidades que atuam no terceiro setor, divididas dessa forma, na área assistencial, meio ambiente, desenvolvimento, etc. E saúde, veja só, essa setinha rosa, só 2% dessas 800 mil entidades atuam na área da saúde. O gráficozinho de pizza fica quase imperceptível, por isso que eu destaquei aqui. É só aquele pedacinho ali dos 2% dessas quase 800 mil entidades. Esse outro número, que é dado pelo IBGE, ele não está errado. Ele só parte de uma base de pesquisa diferente daquele outro mapa. Com base no IBGE, são 290 mil, porque os métodos, a metodologia de pesquisa é diferente. Isso foi feito para dar uma confundida na gente, porque agora a gente tem que falar de dois números e eles são muito discrepantes. E nenhum e nem outro está errado. Ambos estão certos, partindo da premissa da metodologia que foi aplicada. E falando especificamente da saúde, nós temos aí
28% dos estabelecimentos do país na área da saúde são sem fins lucrativos, e aqui está efetivamente o que prova o protagonismo da saúde ou da área da saúde, que é um subnúcleo do terceiro setor, no atendimento da população usuária do SUS. Esse número está um pouco defasado, mas é o número que se tem, o número oficial que se tem. Vejam, em pelo menos 6 ou 7 estados do Brasil, as entidades sem fins lucrativos, basicamente formadas pelas Santas Casas e pelos hospitais filantrópicos, e não há diferença entre essas duas pessoas jurídicas. Convencionalmente se chama Santa Casa de Santa Casa e Hospital de Filantrópico de Hospital Filantrópico. Mas a Santa Casa é um hospital filantrópico e o hospital filantrópico faz às vezes da Santa Casa, e o problema é simplesmente de nomenclatura. Só que como todo mundo sempre fala de Santas Casas e hospitais filantrópicos, parece que são duas coisas distintas, mas não são. São unidades de saúde privadas que se conveniam ao poder público e passam a atender, nas suas dependências, usuários do SUS. E hoje, no Brasil, 54% da população é atendida em unidades privadas de saúde conveniadas ao SUS. Então, quando se afirma que o SUS realmente é o protagonista, ele é o protagonista mesmo no atendimento das pessoas, só que muita gente esquece de falar que mais da metade dessa população é atendida em unidades privadas, que são justamente as Santas Casas e hospitais filantrópicos. E hoje, como eu disse, 54% da população brasileira é atendida em unidades de saúde privadas, gerenciadas também por entidades privadas, mas conveniadas ao SUS. Então, há sim um protagonismo na área da saúde nesse aspecto. Os nossos colegas vão falar aí de outros assuntos que se subdividem, que vão comprovar esse protagonismo. Eu vou encerrar aqui a minha manifestação para depois voltar dentro desse debate, sem antes não deixar de convidar vocês que estão nos assistindo que acessem a página da comissão, oabsp.org.br, essa é a página inicial. Lá em comissões, procurem por direito do terceiro setor, e aí vocês vão ter as informações do que nós fazemos e atuamos e dos próximos eventos. Eu agradeço a atenção por enquanto, Paulo, muito obrigado, e devolvo a palavra para você, para ouvir os colegas, e se houver oportunidade, voltar ao assunto daqui a pouquinho. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Josenir, pela clareza aí na exposição das razões, dos seus argumentos. E eu queria também pontuar, dentro do que o doutor Josenir falou, né, e temos aí a presença do doutor Aldo, a importância das Santas Casas no Brasil, né, que, na verdade, são hospitais aí de referência em muitas regiões, e muitas vezes atendem não só aquele território, mas acabam atendendo o Brasil inteiro. E eu tenho certeza que esse é um ponto muito importante para nós trazermos aí para reflexão. A importância do SUS, né, principalmente como o doutor Josenir colocou, e também a atuação das Santas Casas dentro de toda essa rede de saúde. E agora eu aproveito para passar a palavra para o doutor Daniel Fante, para suas considerações a respeito do tema. A palavra é sua, doutor Daniel. Obrigado, doutor Paulo. Boa tarde a todos que nos acompanham, aos nossos colegas aí de bancada virtual, a você que nos acompanha nesse webinar. E tanto o doutor Paulo quanto o doutor Josenir já me deram o gancho justamente para falar dessa questão da parceria, né? Poder público, setor privado e sempre lembrando o protagonismo do terceiro setor. E protagonismo este, como bem lembrou o doutor Josenir, que me antecedeu, ele precede a pandemia, na medida em que, quando falamos em parceria do setor público com o setor privado, falamos uma atuação complementar ao Estado. Surge aí a figura das organizações sociais de saúde, as chamadas OSs. E em tempos de pandemia, esse instrumento utilizado há bastante tempo pelo gestor público tem sido de grande valia. Se nós entendermos que o Estado ele permanece, obviamente, como definidor da política de saúde, nem poderia ser diferente. Mas quem executa o serviço
e o próprio Dr. Josenir já passou muitos desses dados, é a organização social de saúde. Quais são as vantagens dessas organizações sociais de saúde? A grande agilidade que elas possuem. Em que sentido? Agilidade na gestão, uma agilidade na contratação, na administração, na contratação de pessoal, contrata, promove, enfim, demite, realiza a compra de suprimentos, de equipamentos com uma celeridade muito maior do que o Estado, né? O Estado ele tem diversas amarras, tem toda uma burocracia estatal, uma série de normas que acabam por limitar muito, e muitas vezes, essa celeridade. E em tempos de pandemia, nós precisamos justamente de ações assertivas, rápidas. O ingresso das organizações da sociedade civil, das organizações, das entidades do terceiro setor, via organizações sociais de saúde, esse ingresso constitui uma importante ferramenta utilizada pela gestão pública. Ressalto ainda mais durante esta pandemia, né, que enfrentamos aí o maior desafio, sem dúvida, de nossas vidas, gerado pelo novo coronavírus. É preciso ter rapidez na tomada de decisão e a execução tem que ser igualmente célere. Então, eu gostaria de ressaltar, como já bem dito pelo Dr. Josenir, o atendimento é público, mas não estatal, na medida em que a gestão é privada. Então, muito dessa parceria e desses atendimentos e desta boa avaliação do SUS tem muito da participação das organizações do terceiro setor, das organizações da sociedade civil. A questão do uso do recurso público, o próprio Estado, na condição de contratante, ele dispõe dos mecanismos, né, para poder contratar boas entidades, boas organizações que desempenharão um serviço de qualidade à população, que é o que todos nós desejamos, um serviço de qualidade na área da saúde, uma área fundamental de nossas vidas. Então, a agilidade, a eficiência na execução desse orçamento deve nortear o trabalho dessas organizações sociais de saúde, na busca do quê? Das melhores práticas médicas, tá certo? Práticas de atendimento, com o objetivo de prestar sempre um serviço de qualidade à população. Como sabemos, a administração pública direta ela está limitada, como eu já disse, pela burocracia estatal, pelo grande número de normas de controle, enfim. O que resulta em processos lentos, demorados e que, por vezes, acabam por ocasionar um desperdício do recurso público, né, já tão escasso. Dessa forma, a participação das organizações do terceiro setor via organizações sociais de saúde tem, entre outros objetivos, a atingir um elevado grau de eficiência, tanto no gasto público, na gestão do recurso, mas como também na simplificação dos processos. Por isso que essa parceria das OSCs com o SUS visam garantir o quê? Aquilo que o Estado não consegue muitas vezes entregar, o maior acesso à saúde. E em tempos de pandemia, toda uma coletividade, toda uma sociedade teve que buscar o atendimento e bateu as portas do SUS, bateu as portas das organizações sociais de saúde, né? Então, as OS elas acabam por suprir um papel deficitário do Estado, que o Estado não consegue entregar à população, ele necessita fazer essa contratação para que as entidades do terceiro setor, para que as entidades privadas, elas consigam complementar a atuação do Estado na área da saúde. Portanto, é um modelo que deve buscar o máximo de transparência para a obtenção dos melhores resultados, resultados estes esperados pela administração pública direta, contratante, e, por que não dizer, por toda a população, né? Para não tomar muito tempo dos demais palestrantes, o Estado, interessante o papel do Estado, a mudança que o Estado teve ao longo do tempo, né? Ele passou de um ente meramente executor para um ente o quê? Contratante, regulador desses contratos de gestão com as organizações da sociedade civil. Primeiro passo, claro, é um bom edital para a contratação de uma OS que vai atender às finalidades precípuas daquele contrato, que deve ser o excelente atendimento
à população. Então, ressaltar nessa questão da avaliação do SUS e enaltecer, como os meus antecessores já fizeram, a participação das organizações do terceiro setor nesse protagonismo, nesta parceria fundamental nos dias de hoje para que nós consigamos enfrentar e superar essa questão da pandemia da Covid-19. Esses eram os meus esclarecimentos iniciais. Eu devolvo a palavra para o Dr. Paulo. Obrigado, doutor Daniel, pelos esclarecimentos, pelas palavras que foram proferidas. Eu queria também fazer um comentário aqui, depois deixar para o comentário de todos os painelistas no final do evento. É muito importante a questão que o doutor Daniel colocou da transparência, né, principalmente na questão de prestação de contas. E hoje, quando nós falamos de área da saúde dentro de uma pandemia, é claro que ali intensificaram-se muitas atividades, né, de todo o corpo de hospitais, de clínicas, de UBSs, enfim, de todas as unidades de saúde para o atendimento à população. E mesmo assim, não puderam olvidar, obviamente, como deve ser, da questão da transparência, da prestação de contas, e isso, evidentemente, tem também peso, né, dentro dessa pandemia, e eu acho que depois nós podemos até retomar um pouquinho esse assunto, trazendo enquanto dificuldade das unidades de saúde atender a população, ao mesmo tempo fazer as prestações de contas, que de fato fazem bem, atender aos órgãos de fiscalização. Eu acho que esse é um tema importante aí para nós escorrermos no final da nossa palestra aqui. Agora, sem maiores delongas, dou a palavra ao doutor Michel para que faça suas considerações. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à OAB de São Paulo pela oportunidade, também à Comissão de Direito do Terceiro Setor, na pessoa da presidente doutora Ana Carrenho e da vice-presidente doutora Alessandra. Bom, a intenção aqui é passar rapidamente algumas experiências e reflexões aí no âmbito do direito do trabalho e a vivência, né, de algumas situações inerentes aí à pandemia. Quando iniciou a pandemia, o ano passado, eu atuava como advogado em uma grande organização do terceiro setor, mais especificamente num hospital e centro de reabilitação de pessoas com deficiência física. E, de uma hora para outra, funcionários, voluntários, pacientes tiveram que lidar com essa situação da pandemia, e toda a rotina foi alterada, né? Nesse momento, a edição da medida provisória 927 ocorreu e trouxe algumas possibilidades de que as operações continuassem através do trabalho remoto, por exemplo, né? E isso aconteceu. A maior parte dos funcionários, pelo menos os que atuavam na área administrativa, conseguiram exercer suas atividades, continuar suas atividades através do home office, mas existiam situações, e aí muito específica a área da saúde, e também no terceiro setor, de pessoas que a própria função são inerentes ali ao contato físico diário com o paciente, enfermeiras, fisioterapeutas, e isso foi um desafio naquele momento, porque como transferir um trabalho que necessariamente deve acontecer de forma presencial para uma forma remota, né? Então, isso foi um grande desafio, uma grande situação, não só das organizações de saúde do terceiro setor, mas de toda a saúde, né? E nós conseguimos alocar essas pessoas, alguns que poderiam trabalhar, conseguimos, outros necessariamente ficaram em banco de hora, né? Tivemos o auxílio também do sindicato, da categoria, que nos apoiou nessa situação, tanto no início quanto depois, com o início já da pandemia, não é? Uma outra situação que eu gostaria de trazer aqui, e que não é uma novidade, apesar da lei ser muito recente em relação a isso, é o afastamento das funcionárias gestantes, né? Isso, na realidade, o ano passado, tivemos várias recomendações e normas técnicas do Ministério Público do Trabalho, recomendando que as gestantes fossem afastadas do trabalho presencial
né? E necessariamente deveriam trabalhar de forma remota. E agora, há cerca de 20 dias, tivemos aí a sanção de uma lei simplista, a meu ver, né? Quem teve a oportunidade de verificar a lei aí viu que são apenas 2 artigos que simplesmente falam aí que as atividades não podem ser presenciais, a remuneração deve ser integral e pode haver uma situação de trabalho remoto. E aí trazendo novamente a situação da simplicidade da lei e da não preocupação com o setor de saúde, né? Como fazer isso com funções gestantes que necessariamente trabalhariam ali de modo presencial, enfermeiras, fisioterapeutas e tudo mais, não é? E existe uma peculiaridade, uma discussão que ocorre atualmente. A lei, apesar de ser simplista, ela não veda a aplicação das possibilidades trazidas pelas medidas provisórias, né, que foram, na verdade, reeditadas em relação à suspensão do contrato, redução de jornada e de salário. Então, o que se tem feito muito e tem se discutido muito, principalmente aí no âmbito da Justiça do Trabalho, para que as organizações não sofram risco, o salário seria pago de uma forma reduzida, o benefício do governo viria também, e o empregador ou as organizações de saúde ainda complementariam esse valor para que tenha-se a remuneração integral e possa ser cumprida essa nova lei das gestantes. Então, isso tem sido muito discutido aí no âmbito da Justiça do Trabalho, e é uma possibilidade que acaba mitigando os riscos de passivos ou de multas do Ministério Público do Trabalho, né? E só para finalizar, eu queria trazer também uma discussão que está sendo muito latente, a situação das recusas de vacinação contra a Covid em todos os âmbitos, mas especialmente aí na área da saúde, não é? Eu tive a oportunidade, quando trabalhei nessa organização, de verificar toda uma preocupação com a conscientização, de não só com o isolamento social, das normas de segurança, mas também a conscientização de que apenas a vacina é capaz de proteger e de, pelo menos, mitigar todo esse risco, né, que a gente está vivendo. E mesmo assim, mesmo havendo essa conscientização, infelizmente, alguns funcionários acabam não querendo aderir à vacinação, não é? Então, a organização, com toda razão, deve preservar os demais funcionários, os pacientes e a população como um todo, né? E proteger essa parte da população. E o que ocorre é que os funcionários, eles acabam sendo penalizados, né, através de advertências, multas, e acaba se gerando uma possível demissão por justa causa, né? Recentemente houve um precedente, nós temos um precedente aqui do TRT da 2ª Região, mais precisamente de uma vara do trabalho de São Caetano do Sul, em que a juíza manteve, sim, a justa causa dessa funcionária, depois que constatou, que ficou comprovado que o hospital em questão realmente tentou conscientizar essa funcionária, tentou dar as advertências, não houve uma explicação plausível ou uma restrição para que ela não tomasse a vacina, e foi mantida a justa causa. Então, isso é algo também muito, muito peculiar na área da saúde, né? E, então, são essas as minhas considerações, gostaria de agradecer. Passo a palavra para o Dr. Paulo. Muito obrigado, doutor Michel, pelas suas palavras. Eu acho que essa questão dos trabalhadores é uma questão muito importante também, né, doutor Michel, e polêmica, né, porque a saúde é uma linha de frente, então, muitas vezes ali o próprio profissional se vê envolvido diretamente nessa questão da pandemia, e eu acredito que várias foram aí as teses trabalhistas que surgiram nesse período e durante a pandemia, né, não se dá tempo nem de passar o fervor das coisas para que a gente possa avaliar essa situação, enfim, trabalhista. Então, eu acho que é um
um tema e um ponto muito importante aí que o Dr. Michel nos trouxe. E agora eu gostaria de dar a palavra ao Dr. Tiago para suas considerações. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Queria agradecer a Ana, a Alessandra, pelo super generoso convite para estar aqui. Cumprimentar meus colegas aqui de Zoom, nossos colegas que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos à minha casa. Na verdade, aqui é a casa das minhas filhas. Como vocês podem ver aqui, na verdade, é a cozinha delas. E escutando um pouco vocês e também vendo um pouco do caos que está aqui nesse quarto, eu lembrei muito de um recente livro que eu li, que ele fala sobre a teoria da complexidade. Não sei se todos conhecem, mas basicamente os problemas, que a gente está aqui para resolver problema, todo mundo está aqui para resolver problema dentro da nossa área de atuação, o terceiro setor existe para resolver problema, e basicamente os problemas se dividem em 4, né? Vou começar pelo do pior para o melhor, ou para o mais fácil de resolver. O pior problema é um problema caótico. E eu vou pegar a pandemia para tentar passar por todos esses espectros de problemas. Quando a pandemia surgiu em março do ano passado, fevereiro, mais março mesmo, que a gente começou a sentir na pele o que seria, aquilo era um caos, ninguém fazia a mínima ideia do que seria uma pandemia. Ninguém fazia a mínima ideia do que ia fazer. Tanto que a orientação era fique em casa. Era só isso que a gente falava, fique em casa. E por que fique em casa? Justamente porque você não tinha a mínima ideia para que caminho seguir. Dizem, Paulo, que se você está numa manifestação e de repente começa a ter uma correria para tudo quanto é lado, é melhor você identificar um poste ou alguma coisa de concreto e ficar ali, encostado, porque as pessoas costumam desviar do poste. E ali você vai ter talvez 5, 10 segundos para olhar um pouco o que está acontecendo ali e tomar uma decisão que pode salvar a sua vida. Foi isso que a gente fez na pandemia. E a gente fez isso para tentar transformar aquele problema caótico num problema complexo. O que é um problema complexo? O problema complexo é aquele que a gente não sabe exatamente quais vão ser as relações causa e efeito, das medidas que serão adotadas, mas a gente precisa testar, a gente precisa fazer um modelo de tentativa e erro. Então, qual que foi a orientação num segundo momento? Use máscara, mantenha um distanciamento social, fique em casa se possível, né? E aí a gente ia testando, ia vendo como é que aquele problema poderia ser resolvido ao longo do tempo. Quando chegou a vacina, passou a ser um problema complicado, porque a gente sabe exatamente como resolver a pandemia. Se todo mundo se vacinar, se a gente conseguir uma imunidade, né? Esse nome não é muito bacana de falar, mas uma imunidade de rebanho, a gente acaba com a pandemia e a vida provavelmente vai voltar ao normal, ou quase ao normal. Só que a gente não tem ainda todas as ferramentas para resolver esse problema. Por mais que a gente saiba como resolver, a gente não tem recursos, a gente não tem infraestrutura, né? A gente não tem acesso a todas as vacinas. Vai chegar algum momento, talvez daqui 2 anos, 3 anos, em que as pesquisas vão avançar tanto que a gente já vai saber exatamente que comprimido que você vai ter que tomar para não ter uma manifestação grave da Covid. E aí você não vai precisar nem ir ao médico, você vai na farmácia, pegar aquele remédio, vai tomar e tá tudo bem, vai ser, aí sim, talvez um resfriadinho, uma gripezinha, né? Esse é o ciclo, esse é o espectro de resolução de problemas. Só que a grande maioria dos problemas, e acho que a pandemia ela deixa isso muito escancarada, porque ela recebeu muita atenção do mundo inteiro, de todos nós, a gente está aqui falando de pandemia, trabalhista, tributário, civil, pacientes, consumidores, todo mundo está falando dos efeitos da pandemia, todo mundo aprendeu muito com isso. Os olhos foram todos, né, focalizados na pandemia. Só que os grandes problemas sociais que a gente enfrenta, sociais, econômicos, ambientais, eles são problemas complexos e eles empacam nesse problema complexo, porque eles não conseguem receber toda aquela energia, toda aquela atenção, todo aquele investimento de tempo, de recursos, etc, 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 para poder fazer com que eles transitem para um problema complicado. E aí que entra o terceiro setor, sobretudo, né, para contribuir ou para ajudar na gestão desses problemas complexos, né, na gestão desses problemas complexos. Uma hora um desses problemas complexos entra na agenda política, logo depois ele sai da agenda política, outro entra, e é por isso que a gente fica nessa de não conseguir evoluir na sua resolução. Mas entrando, talvez, mais especificamente qual foi o olhar, e principalmente do terceiro setor que apoia pacientes, né, dentro desse universo de problemas complexos. Vou pegar oncologia que em alguns municípios, a principal doença que gera morte. Provavelmente, daqui a alguns anos, vai ser a principal doença que gera mortalidade na população.
Mas a oncologia, para vocês terem ideia, o Brasil, diferentemente de países como países mais escandinavos, que conseguem diagnosticar precocemente 90% dos cânceres, aqui no Brasil, antes da pandemia, 60% dos diagnósticos de cânceres eram feitos em estágio avançado. Ou seja, a chance dessa pessoa curar é muito pequena. É muito provável que ela vai ter que simplesmente fazer tratamentos paliativos, né? 60%, pessoal, é muita gente. E o que aconteceu com a pandemia? A pandemia, ela gerou um colapso em todas as outras patologias. Só para vocês terem ideia, mamografia. Câncer de mama é o câncer mais incidente entre as mulheres, praticamente 70 mil mulheres recebem diagnóstico de câncer por ano no Brasil. A gente teve uma queda de 50% no número de mamografias para rastreamento no ano passado, em 2020, comparando com 2019. Se a gente já tinha diagnósticos avançados antes da pandemia, vocês podem ter certeza que no pós-pandemia, ou nesse período convivendo com a pandemia, os diagnósticos avançados vão ser muito maiores. Isso significa que a gente vai ter que investir muito mais em tratamentos mais caros, né? Tratamentos que vão ter um benefício muito menor comparativamente ao benefício que teria uma cirurgia num estágio precoce da doença. Os efeitos da pandemia a gente vai ver ao longo do tempo. Todos esses dados foram apresentados, inclusive, por uma organização que eu faço parte, que é o Instituto Oncoguia, que era justamente no sentido de tentar mostrar para as autoridades que a gente não pode fechar os olhos para outras patologias, mesmo com todos os problemas da pandemia. Vira e mexe, a gente tem suspensão de cirurgias, né? Principalmente, e algumas vezes isso é realmente necessário, né? Quando a gente teve todo esse problema do kit de intubação, porque o kit de intubação não é só para quem tem Covid, para quem faz cirurgias diversas, você também precisa muitas vezes ter esse kit pronto, medicamentos para você poder anestesiar o paciente, né? Esses dados, eles estão servindo, e esse também é um papel do terceiro setor, para levar para as autoridades a magnitude do problema e mostrar que a gente precisa também ter olhos para outras coisas, que outras coisas também merecem olhos, né, porque também são essenciais. Acho que uma outra aplicação que a pandemia trouxe, ou pelo menos deixou de forma ainda mais evidente a importância do terceiro setor, é na hora de colocar os assuntos, os temas prioritários na agenda política. Né? A gente já fazia isso, é o que a gente fala de advocacy, que é realmente tentar identificar problemas que os grupos desfavorecidos têm sofrido, pensar em soluções, propor soluções e sensibilizar os tomadores de decisão a promoverem transformações nas políticas públicas. Política pública, basicamente, é uma canetada, é uma portaria, é um decreto, é uma lei, sempre uma canetada, é sempre um ato normativo que faz uma política pública se materializar. Com a escravidão foi assim. A escravidão ela foi evoluindo, assim, o fim da escravidão foi evoluindo com atos normativos, né? Até vinha a Lei Áurea. E, sim, a gente sabe que depois disso, essa política pública teve que sofrer depois uma série de alterações. Até hoje a gente sofre os efeitos e tem que fazer ajustes nas políticas públicas afirmativas para poder igualar um absurdo que a gente fez em tempos mais passados. Acho que um outro ponto para concluir aí, aproveitando que tem vários advogados aqui, às vezes jovens advogados que também estão buscando o seu espaço em áreas profissionais, a gente fala muito na área de saúde de judicialização. É um tema que vem desde os anos 90, principalmente com o movimento de HIV/AIDS, que conseguiu uma política pública absurdamente eficiente, que garante coquetel, uma série de medicamentos para o tratamento do HIV/AIDS. Isso foi muito em função da judicialização. Só que essa judicialização ela começou a ganhar um corpo praticamente incontrolável. E aí ela entrou num terreno de muita polarização. Muitos defendendo a judicialização simplesmente pela defesa e outros condenando simplesmente por condenar. Né? Sem imaginar que dentro desse universo da judicialização você também tem um espectro grande de causas da judicialização. Vamos pensar que uma pessoa só judicializa porque ela tem um problema. E aí que eu acho que entra muito um papel do advogado moderno. Né? O advogado moderno não pode ficar só preso a resolver o problema de uma única pessoa. Ele tem que começar a identificar que o problema de uma única pessoa pode ser um problema de muita gente. E se ele está investindo o seu tempo em ajudar aquela pessoa a resolver o seu problema, por que não aproveitar esse tempo investido em buscar soluções que tenham impactos coletivos? Vou dar um rápido exemplo.
saúde suplementar. Muita gente entra com ações para conseguir medicamentos que não estão no rol. Por que o medicamento não está no rol? Na verdade, por que essa ação está sendo ajuizada? Porque o medicamento não está no rol. E por que não está no rol? Aí você pode dizer assim, não, porque a ANS não colocou no rol. Mas por que a ANS não colocou no rol? Não colocou no rol porque a última vez que ela atualizou o rol foi 2 anos atrás. Mas por que ela atualizou o rol só 2 anos atrás? Bom, não atualizou porque tem uma norma dizendo que ela tem que atualizar a cada 2 anos. Aí você começa a ver, cara, mas 2 anos? 2 anos você vai esperar para ter uma atualização no rol? Será que se a gente não lutar para equalizar esse problema, enfrentar a raiz do problema, que é ter uma regulação adequada que acompanhe a sociedade na velocidade que deve acompanhar, e de repente eu começo a atualizar o rol a cada 6 meses ou a cada 3 meses, será que eu não evito a ação judicial? É óbvio que sim. É óbvio que se você conseguir ter medidas regulatórias que acompanhem a demanda da sociedade, você vai evitar ações judiciais, e mais do que isso, não é evitar a ação judicial pelo prazer de evitar a ação judicial, é garantir que a sociedade tenha muito mais confiança no sistema, é construir uma sociedade que você vai ter orgulho de deixar para os seus filhos ou para suas filhas, é saber que se um dia você estiver doente, você não vai precisar usar a sua energia para poder brigar por um direito que deveria ser básico. Você vai poder usar toda essa sua energia para se curar. E aí que eu acho que a energia, nesse momento que a gente está saudável, nesse momento que a gente está produtivo, a gente pode canalizar essa energia para buscar, a partir de problemas individuais, soluções coletivas. Acho que é isso. Comecei já bastante empolgado, já misturei vários assuntos aqui, mas vamos nessa, pessoal. Vamos para a discussão logo mais. Obrigado, Tiago, pelas suas palavras, pela sua explanação. Agora passo também a palavra ao doutor Aldo para suas considerações. Boa noite uma vez mais aos colegas. Falar por último é sempre muito difícil, porque os colegas aí abordaram todos os pontos com muita propriedade. Eu vou tentar complementar, mas antes desta introdução, é evidente que eu, de verdade, tenho aqui que agradecer ao presidente Caio Augusto e também ao vice-presidente Ricardo Toledo, porque desde o começo, né, da pandemia, nós, das comissões, tivemos todos os apoios possíveis em termos de tecnologia, de comunicação, para poder continuarmos exercendo o nosso mistério, continuarmos exercendo a advocacia, reunindo os colegas nos eventos semanais, quinzenais, enfim, nos respondendo também a todas as comunicações via WhatsApp. Então, o registro aqui é verdadeiro, porque o que é importante ser pontuado tem que ser pontuado de forma positiva, né? Eu agradeço também a doutora Ana Carolina Carrenho, presidente da Comissão do Terceiro Setor, e a colega Alessandra Cristina, colega de faculdade, de Casa Amarela, que me lembrou aqui, ela não me reconheceu de início, é evidente que muitas coisas mudaram em mim, não nela, que continua uma menina, continua com um sorriso muito bacana, né? Mas também registro aqui todo o carinho, toda a atenção que a doutora Renata fez ao me abordar, e eu me senti até constrangido, porque bastaria me falar, olá, tudo bem, convido, mas ela tratou assim com um carinho tão grande que eu também tenho que registrar aqui. Agradeço também aí a todos os colegas de bancada virtual, eu não sei qual foi o colega que falou isso, eu gostei do tema bancada virtual, doutor Tiago Matos, doutor Michel, doutor Paulo, doutor Daniel, e deixei o Josenir por último, e me permita falar Josenir diretamente, sem o doutor, porque nós somos colegas, porque o doutor Josenir ele foi o primeiro presidente da Comissão das Santas Casas, Comissão em Defesa das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, e essa definição que ele falou de Santas Casas e Hospitais Filantrópicos é para deixar tudo bem amplo mesmo, porque elas se confundem, o nome Santa Casa, Hospital Filantrópico, como ele bem colocou. Na verdade, são associações privadas que prestam filantropia, e em certas localidades ela tem o nome de Santa Casa, em outras localidades. Mas eu deixei por último, porque eu lembro na primeira reunião aqui, doutor Eugênio, não se emocione, é verdade.
foi no auditório da Santa Casa de São Paulo, a primeira reunião, um auditório repleto, mérito do colega que conseguiu reunir pessoas até de outros estados, eu estava lá presente, né? Mas naquele momento nós tínhamos assumido um compromisso com a Santa Casa de Santos para gerenciar o departamento jurídico. Até falei com um colega que eu não conseguiria estar presente em todos os eventos, participei de poucos mesmo. Mas aquele primeiro evento, doutor Joseni, eu acho importante pontuar, o colega falou assim, nós não vamos tratar aqui de erro médico. E, de fato, falar de hospitais filantrópicos, falar de santas casas, existe aí uma ramificação tão grande, mas tão grande de assuntos. Eu até passei aqui a enumerar alguns: contratos, regulação, vaga zero, CROSS, os contratos com o Estado, que são aqueles santas casas sustentáveis, ou os pró-santas casas, que definem outras situações, né? Para quem não está ainda habituado à gestão SUS, o dinheiro é federal, né? Mas ele é gerido pelo secretário municipal, que valida o serviço daquele hospital filantrópico para, então, realizar os pagamentos dos serviços prestados, né? Dos serviços prestados. Nós sabemos que a tabela SUS não é uma tabela que remunera de forma adequada, ela está aí há 10 anos defasada, e isso judia todo o terceiro setor ligado à saúde, porque se não conseguir ter um atendimento de convênios de saúde, se não conseguir ter um atendimento ao particular, se não conseguir ter uma máquina enxuta, como disse o doutor Daniel, um atendimento privado, se não tiver um atendimento privado, tratando o hospital como empresa, como a empresa que presta serviços ao ramo hospitalar tem que ser, né? Não é visando lucro, mas não pode somente sofrer prejuízos. Eu lembro, em 2016, quando o provedor Ariovaldo Feliciano assumiu, né, a provedoria, que é a presidência da Associação da Santa Casa de Santos, ele, que é colega nosso, advogado, ele também é formado em economia, também tem todo um histórico positivo de vida. Ele deixou bem claro que, se é fato que a associação da Santa Casa não pode visar o lucro, ela não pode somente focar o prejuízo. Então, a partir daí, e aí justificando ao colega as minhas ausências na comissão lá atrás, a Santa Casa, para quem não conhece, Santa Casa de Santos, ela é fundada em 1543 por Brás Cubas, ela completa esse ano 478 anos de existência, ela atende não só o município de Santos, ela atende aos 9 municípios que compõem a região metropolitana da Baixada Santista. Nós temos aí, são 800 leitos, mas habilitados, para não errar, eu vou colar aqui, habilitados no CNES, nós temos 322 leitos SUS, mais 301 leitos convênios e particulares, são 623 leitos. Nós estamos falando de um universo de 4.200 colaboradores diretos, 600 médicos e mais outros 1.000 prestadores de serviço. É uma cidade que presta o serviço de saúde a 9 municípios da região. E a missão que nós recebemos lá atrás, eu acho que é isso que eu gostaria de compartilhar, eu acho que é o drama vivido por diversas associações do terceiro setor que prestam serviço à saúde. Fecha ou não fecha? A conta vai dar, a conta não vai dar. Vai vir uma emenda, não vai vir uma emenda. A emenda vem carimbada, só posso fazer aquilo. Enfim, é um drama diário somado à emergência, que é a prestação de serviços, principalmente aquelas situações em que envolve urgência e emergência, que todos nós aqui já sabemos como é difícil. Então, a missão que nós tínhamos, e é isso que eu também gostaria de compartilhar, exemplo do que fez o doutor Tiago, o doutor Michel, falando das suas experiências, o que nós tivemos que fazer lá atrás, 2016, 2017, foi rever absolutamente todos os contratos, rever absolutamente todos os procedimentos, botar em prática aquilo que o provedor, nosso colega Ariovaldo Feliciano, disse, para que nós dessemos um choque de gestão e buscássemos absolutamente tudo o que fosse possível, legal, para poder fazer com que a Santa Casa pudesse
além da economia, com os atendimentos privados, e com os atendimentos aos convênios, conseguir a renda suficiente para manter o atendimento SUS. A meta foi, a meta é, e a meta está sendo trazer todo o acolhimento SUS a um padrão particular. Essa é uma meta, de fato, ambiciosa, e que isso vem exigindo de todos os colaboradores, um empenho diário, e é diário de verdade. Não há tempo para reclamar, descansar, enfim, é um empenho diário, porque eu falo para os nossos colegas, nós somos em 11 lá no departamento jurídico, o advogado ele não é o protagonista no hospital, nem poderia ser, mas o nosso empenho, o nosso esforço, ele tem ajudado 10 mil atendimentos SUS por mês, pessoas, doutor Josenir, Alessandra, que nós não conhecemos, não sabemos quem são, mas sabemos que estamos ajudando com um trabalho jurídico diário. Dentro da importância do terceiro setor, apenas complementando, eu também tenho dados aqui que eles não foram atualizados em 2020, por razões óbvias, né? Mas eu tenho dados aqui que envolvem o terceiro setor, que envolve a prestação de serviço, não só, né, da nossa Santa Casa que eu estou falando, mas em termos gerais. No nosso país, 1.165 municípios possuem apenas um hospital, e esse hospital é filantrópico. Para a gente ter uma ideia, na nossa região sudeste, nós temos 535 municípios, dentro desse universo de 1.000 e tantos, onde esses 535 municípios, eles possuem apenas um hospital, e esse hospital ele é filantrópico. 69% dos transplantes realizados no Brasil são realizados por hospitais filantrópicos, né? Nós também temos hospitais filantrópicos focados, específicos, e com um padrão de qualidade de não fazer inveja, olha, de não fazer feio, né? De dar inveja, de não fazer feio a qualquer hospital privado, seja ele qual for o nome que venha na mente de cada um de nós, né? Um outro dado que eu achei importante também é que em torno de 60% de todas as internações de alta complexidade, elas são feitas direcionadas para hospitais filantrópicos. Eu tenho mais um tempinho, quando o colega Daniel falou, ele falou, e eu fiquei aqui refletindo, quando se fala em atendimento privado, né, doutor? Muitas, e até para os colegas também, como bem lembrou o doutor Tiago, né, tem colegas aí que estão entrando na militância da área da saúde, enfim. Lá atrás, 2016, 2017, nós tivemos alguns enfrentamentos que nós sabíamos que era por falta de conhecimento, né? Algumas ações eram ajuizadas tão somente contra a Santa Casa, pedindo para ela, por exemplo, pedindo ao juiz uma liminar para que ela internasse o paciente A ou paciente B, ou para que ela realizasse um procedimento A ou B, e isso revelava, evidentemente, a falta de conhecimento tanto do colega como até dos juízes que davam algumas liminares, porque, primeiro, existe, né, por exemplo, como é que eu vou desligar um botão de UTI para cumprir uma liminar de uma outra UTI? Essa responsabilidade ela é do Estado, né? As associações que prestam serviços de saúde, elas seguem, alguns juízes falam que há uma burocracia, mas essa burocracia ela é imposta pelo Estado para que as associações possam, então, prestar o serviço e depois seguir toda aquela regra de prestação de contas, enfim, receber posteriormente, né? E essa confusão que é feita, né? Nós tivemos uma situação em que o juiz falou, vocês recebem verba pública, vocês têm que atender tudo. Alto lá, nós temos um contrato onde nós só recebemos aquilo que nós produzimos. Eu só posso produzir aquilo que está no contrato sob pena de não receber, e não receber, eu estou transferindo para as associações o ônus que é do Estado de atender a saúde de todos, e estou condenando as associações a fecharem as portas. Nós sabemos aí, eu não tenho os dados atuais, infelizmente, mas eu acho, infelizmente mesmo, um fechamento de instituições que não conseguem sobreviver por força dessas confusões, e há, sim, uma falta de conhecimento, muitas vezes de quem pede, muitas vezes de quem julga, e nós temos que ficar, né, tomando água, falando, explicando, porque, se não for assim, a gente acaba não defendendo as santas casas, não defendendo as associações, né? E apenas como curiosidade,
fico muito feliz em falar, a doutora Alessandra talvez já tenha conhecimento, nós nos surpreendemos já nos dias atuais com despachos iniciais, onde os juízes indeferem a inicial com relação ao hospital e determinam que a parte autora emende a inicial, indicando qual o ente, município, estado ou, federal, ou União Federal, qual ente ela quer responsabilizar para aquele atendimento. Então, isso, pelo menos aqui na nossa região, já vem acontecendo, não vou falar que é com certa tranquilidade, porque não é, mas é um trabalho iniciado lá em 2016, de conscientização, de levar informação correta a quem irá julgar, defendendo as associações, no caso, a Santa Casa. Eu lamento muito a gente não ter oportunidades de se locomover, trocar essa experiência, ainda que virtual, para mim está sendo demais, sensacional. Eu sei que se fosse presencial, o network, a troca de informações seria sensacional, nós poderíamos estar ajudando muito mais colegas, muito mais associações, e indiretamente, de verdade, o que me dá muito prazer, ajudando muito mais acolhimentos ao sistema SUS, sem que a gente sequer saiba o nome das pessoas. E aí, finalizando, para não tomar o tempo dos colegas que estão aí também, eu tenho certeza que irão contribuir mais, a gestão privada, numa associação, ela, quando inova, ela causa um certo espanto. Por exemplo, nós fomos o primeiro hospital na América Latina a trazer testes rápidos. Vocês imaginam, dentro dessa confusão de ambiente político, pessoas querendo ser candidatos, enfim, a chuva de acusações de todos os órgãos que os colegas possam imaginar, querendo saber como é que nós tínhamos os testes rápidos. Como é que uma televisão sul-coreana veio até a cidade de Santos fazer uma entrevista para querer saber qual era o primeiro hospital da América Latina que estava testando, enfim. Quando a gente também inova, eu não sei que tipo de sensação causa naqueles que gostam da morosidade, que gostam da demora, que gostam do pedir. E as instituições, elas têm que ter realmente um dinamismo maior, como tem um foco uma empresa privada. Finalizando, eu tenho ainda um vídeo que eu vou pedir para a Sandra, que acho que está nos ouvindo, preparar. Aliás, falha minha, Sandra, Davi, Danila, nos dão um suporte tremendo aí. Se não fossem eles, esse evento aqui, por exemplo, não estaria acontecendo, acho que todos concordam. Há um grande problema entre o meu computador e a minha cadeira, que se chama eu mesmo, que se não fosse esse pessoal da tecnologia também, nós estaremos perdidos. Mas antes de passar esse vídeo, Sandra, antes de passar esse vídeo, me permita só completar até em consideração ao que o colega Tiago falou, ele falou de oncologia, não é isso, doutor? Acho que foi isso, né? Acho que é um ramo uma área que o colega gosta. E com muito orgulho também, eu digo aos colegas que a Santa Casa de Santos já comprou, não é promessa, não é lenda, não é nada, ela já comprou e já tem no seu pátio um acelerador linear, que irá ajudar no tratamento ao combate ao câncer. Será o segundo do país, só tem um no país, que está no Hospital Oswaldo Cruz. E a Santa Casa, sim, uma associação filantrópica, tem o segundo do país, será o mais moderno do país, e será instalado, creio, será colocado em funcionamento entre dezembro e janeiro, dezembro agora e janeiro, porque depende de diversas medições, físicos, testes, ANS, enfim, mas eu acho que é importante nós divulgarmos que uma associação filantrópica do terceiro setor, sim, terá o mais moderno equipamento no combate ao câncer do Brasil. Eu falo isso, e como os colegas falaram, eu também me empolgo para falar, porque é de fato muito gratificante mesmo. Eu acho importante que a gente tenha essa informação para poder divulgar e tomara que outras instituições, privadas ou não, também tenham esse equipamento, porque certamente irá ajudar uma quantidade enorme de pessoas. Eu já falo muito obrigado aqui, mas eu gostaria de passar um vídeo mais para tentar motivar colegas e associações de que o esforço de todos, conduzindo uma associação de forma correta, privada, sem esquecer a benemerência, sem esquecer o acolhimento, é possível, sim, progredir e melhorar o atendimento àqueles que são acolhidos pelo sistema SUS. Muito obrigado aos colegas. Um vídeo de 3 minutos, por gentileza.
Por conta de dívidas, as portas que hoje recebem pessoas de toda a Baixada Santista podem se fechar. Chegou a hora de conhecer a história da marca vencedora do Prêmio Top of Mind A Tribuna 2020, na categoria Hospital. A Santa Casa de Santos, o maior e mais completo, é agora também o mais lembrado. A Santa Casa de Santos, o maior e mais completo hospital da região, foi reconhecido internacionalmente pela revista americana Newsweek como o melhor hospital da Baixada Santista e um dos 90 melhores do país, de acordo com a pesquisa Melhores Hospitais do Mundo de 2021. A família Santa Casa agradece o reconhecimento por todo o nosso trabalho. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Perfeito. Doutor Aldio, o vídeo ele chega a ser emocionante, né? Nós sabemos aí, acho que os colegas também labutando aí na área da saúde. Eu tive o prazer de ficar 15 anos trabalhando dentro de um hospital da Santa Casa de São Paulo, e essas imagens realmente se tornam muito emocionantes, porque nós sabemos o quanto esses hospitais têm dificuldade, né, doutor Aldio? E quando a gente vê essas imagens, é muito gratificante, porque realmente a gente não enxerga as coisas que vocês passam para ter essa estrutura, né? Então, enfim, o senhor está de parabéns, obrigado aí pelo vídeo, acho que reviveu um pouquinho a nossa vida aí dentro do hospital, né? E, se eu não me engano, a Santa Casa de Santos é a mais antiga, né, doutor, do Brasil, então é pioneira aí nessa área, e isso demonstra mais do que nunca o protagonismo aí, o pioneirismo, né, da área da saúde dentro do terceiro setor, e o que ela traz para a comunidade do Brasil todo, né? Porque, de fato, vocês atendem também o pessoal de outros estados, de outros municípios. A gente sabe que, a partir do momento que faz parte da rede, acaba atendendo aí a paciente de outros lugares. Então, realmente muito emocionante esse vídeo. Eu agradeço ao senhor por ter nos trazido isso. E eu queria agora tomar a liberdade de passar a palavra para a doutora Alessandra. Nós vamos abrir as perguntas, pessoal. Quem quiser fazer a pergunta através das ferramentas aí que nós temos abertas, né, para esse mistério, e de todo modo eu vou passar agora para os membros aí, os painelistas, os membros deste evento, e quem quiser também passar as perguntas, por favor, é só escrever aqui e eu replico para quem for de direito, tá bom? Então eu queria passar a palavra à doutora Alessandra para que ela faça a sua pergunta. Alessandra, a palavra. Obrigado.
Eu também fiquei bem emocionada com o vídeo da Santa Casa. Eu não sei se os meus colegas de mesa virtual sabem, mas eu sou de Santos, né? E a última vez que eu tive na Santa Casa foi para se despedir da minha avó, que não está mais entre nós. Então, realmente, eu sei de toda a história, sou de Santos, e também acho que o nascimento do terceiro setor se confunde com o nascimento das Santas Casas, né? Eu acho que sempre quando a gente pensa, principalmente na área da saúde, a gente vem as Santas Casas na nossa cabeça. Uma coisa que eu gostaria de trazer uma reflexão dentro de que todos falaram, e sabedora de que quem está nos assistindo, nem todos são advogados, e até elogiaram que a gente não usa tantas palavras técnicas, o que torna melhor a compreensão do que a gente fala, porque tem, né, a gente tem o nosso advogadez, né, a gente tem o nosso linguajar próprio, e quando a gente está num evento como esse, como a gente quer compartilhar conhecimento, a gente tem um cuidado de efetivamente ser o mais claro possível. Dentro do que a gente conversou, uma coisa que eu até anotei aqui para mim, e dentro do nosso evento, que é o protagonismo da pandemia, eu não sei se o que o doutor Tiago falou sobre a questão da diminuição dos exames por conta da pandemia, dessa necessidade desse olhar, desse cuidado, como que a gente consegue buscar alternativas para um bem comum. Eu não sei se vocês sabem, os nossos colegas de mesa virtual e os nossos participantes, mas, por exemplo, na Baixada Santista, e eu vou citar uma coisa que eu sei, os casos de dengue e chikungunya nas cidades da Baixada Santista, tem cidades que eles aumentaram 600%. Por quê? Porque se deixou de fazer aquela campanha da visita das casas, e aí explodiram os casos. Dentro de tudo que a gente conversou aqui, e aí eu vou trazer um pensamento, e na verdade, quem se sentir à vontade pergunta, como vocês acham que o terceiro setor pode impactar a área da saúde com campanhas, campanhas de conscientização, ou dentro do caminho que o Tiago nos propõe de pensar em questões para todo o advocacy, como que a gente consegue, no momento de pandemia em que a saúde está sendo tão solicitada para tratar das pessoas que estão sendo acometidas pelo Covid, como o terceiro setor, como vocês acham que o terceiro setor pode contribuir com campanhas de conscientização, com coisas para as outras doenças, para que isso... eu também acredito que em algum momento isso os casos vão diminuir. Eu realmente acredito que, como o Tiago falou, eu gostei do exemplo, em algum momento vai ser não só vacina, vai ser uma medicação que aí isso vai minimizar. Como é que vocês acham que o terceiro setor pode contribuir para minimizar o impacto da pandemia em relação às outras doenças? Não sei quem quer responder. Quem quer responder, pessoal? Eu levantei a mão aí na modalidade. Eu levantei a mão na modalidade virtual. Não sei se eu fui o primeiro, mas fiquem à vontade. Deixa o doutor Geni falar primeiro, eu falo na sequência. Tudo bem assim? Perfeito, doutor Geni. Olha, Alessandra, eu acho que o terceiro setor já faz isso desde sempre. O doutor Aldo lembrou dessa reunião aqui da Santa Casa de São Paulo, me lembro bem dela. Me lembro também de uma outra reunião que a gente fez aí na Santa Casa de Santos, provavelmente antes de você estar aí, Aldo, deve ter uns 15, 20 anos, porque alguns advogados que atuam na área da saúde faziam reuniões via CMB, Confederação das Misericórdias, em alguns locais, e teve uma data que foi aí. Não faz tanto tempo não, viu? Porque eu era vivo nessa data. Então... Faz sim. E eu me lembro que a gente foi no Salão Nobre, e que é pomposo, né? Que é bonito, que é histórico, que tem fotos sensacionais. E a Santa Casa de Santos é o exemplo que todo mundo usa, porque o Brasil foi descoberto em 1500 e a Santa Casa foi inaugurada em 1543. Só em 1808, 300 e tantos anos depois, é que o Brasil começou a ser Brasil com a fuga de Dom João VI para o Rio de Janeiro, fugindo de Napoleão, escoltado pelas esquadras inglesas. Então, a gente tem aí 300 anos. Então, quando eu ouço falar
que o SUS, que isso, que aquilo. Cara, 1543, quem é que quer falar com a Santa Casa que vai fazer 400 anos? Então, para com isso. Antes de responder a pergunta da Alessandra, eu queria dizer que todo mundo elogia o SUS e ele tem que ser elogiado. É o melhor programa de assistência do mundo. A gente atende 210 milhões de pessoas. Tá certo que tem 45 milhões aí que são dos planos de saúde, mas os Estados Unidos, que é o país mais potente do mundo e mais rico do mundo, se o cara lá é pobre e não tem dinheiro, não tem SUS para ele. O Obama tentou criar o Obamacare, o Medicare, não sei o quê, não conseguiu fazer nada, e as pessoas morrem lá. Aqui não morre. Se a Santa Casa de Santos e a Santa Casa aqui de São Paulo e qualquer outra das 2.500 que existem pelo Brasil, se chegar um morador de rua lá, levado ou trazido, ou por ele mesmo, ele vai ser atendido. Normalmente, Santas Casas são hospitais escola, vai ser dado a ele o melhor atendimento e ninguém vai perguntar nada para ele, ninguém nem sabe quem é o paciente, às vezes o paciente nem sabe quem é ele mesmo. Então, assim, quando eu vejo as pessoas se vacinando e elogiando o SUS, etc., etc., essas pessoas têm que saber que o SUS é subfinanciado, que falta dinheiro. Se não é o que o doutor Aldo falou, se a Santa Casa não faz com os 40% que ela pode atender privado e beneficiário e pacientes privados, o SUS não paga o financiamento da Santa Casa, o SUS não paga a despesa da Santa Casa, o SUS não é suficiente para pagar. A Santa Casa tem que se virar para complementar a defasagem do SUS. Isso tem que ser dito, porque parece que todo mundo tira lá a fotinho e viva o SUS e viva o SUS. Viva o SUS, mas cadê o financiamento? Cadê a outra parte da história? Não é só a parte bonitinha. Por isso que as Santas Casas fecham, e algumas fecham, e o problema não é só fechar, doutor Aldo, como o senhor bem sabe. O problema são as dívidas geradas e que não vão morrer com o fechamento da Santa Casa, que vai cair no ombro dos dirigentes que voluntariamente fizeram parte da diretoria estatutária, e tem um monte de dirigente que perdeu o patrimônio que ele reuniu a vida inteira para pagar dívida trabalhista, para pagar imposto, para pagar isso e para pagar aquilo. Então, isso tem que ser dito também. O SUS não é o mar de rosas. O SUS é ótimo, é um excelente programa, mas sem financiamento adequado, que é o que não se tem, ele não consegue atender bem a população. Por isso que a gente viu aí o presidente da CMB, o Mirócles, e o Rogatti, e todas as outras autoridades da nossa área, conseguindo lá, junto ao governo, um crédito de 2 bilhões de reais, esperando pela medida provisória, e esse dinheiro não vem dado, é empréstimo. Mesmo que os juros sejam subsidiados, isso tem que ser pago em algum momento. E a opinião pública fica olhando, falando, não, está vendo? O governo deu 2 bilhões para a Santa Casa, tem que parar de criar casa para falar que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, porque custa muito fazer saúde para atender a população toda de graça. E, finalmente, respondendo ao que a Alessandra falou, Alessandra, a gente discute isso a vida inteira. Há 30 anos eu atuo na área das Santas Casas, há 30 anos eu estou nessa área do terceiro setor, e há 30 anos a gente discute exatamente o que você disse, e há 30 anos a gente não tem resposta. O terceiro setor pode contribuir com a divulgação de tudo isso, mas ele é pequeno, ele não tem dinheiro para pagar o jantar dos pacientes, a gente não tem dinheiro para fazer investimento em propaganda, em ir para a TV, em ir para aquilo. Então, cada Santa Casa acaba fazendo ali dentro da sua área geográfica, usando a rádio local, usando a mídia local e etc., fazendo a divulgação que tem que fazer. Então, é muito difícil, porque tudo precisa de dinheiro. Para divulgar, precisa de dinheiro, para atender, precisa de dinheiro. O vídeo que o doutor Aldo mostrou e a informação que ele deu da aquisição do acelerador, provavelmente deve ter financiamento do BNDES aí, a perder de vista, mas isso vai ter que ser pago em algum momento. Então, nada vem de graça. Então, quando eu vejo propaganda do terceiro setor e etc., e não vejo muito porque não tem muito, e não
tem muito porque não tem dinheiro para pagar, porque o dinheiro está sendo utilizado no atendimento do paciente, ou no atendimento do idoso, ou no atendimento da criança carente ali, pela bolsa, etc. Então, assim, eu acho que a gente faz muito, a gente poderia catalogar muitas publicidades e muitas campanhas que são feitas, mas elas nunca serão suficientes, Alessandra, porque a gente não tem o capital de dinheiro que precisa para fazer isso. Falei demais, desculpa. Obrigado. Imagina. Doutor Aldo, o senhor quer falar depois do doutor Tiago? Vamos lá. Apenas sendo objetivo a sugestão, né, ou a indagação de sugestão que o terceiro setor ou que a comissão poderia fazer, além de tudo que já vem fazendo, evidentemente, quando nós entendemos que nós estaríamos limitados nas nossas locomoções e que nós estávamos entendendo que a grande preocupação desde o começo da pandemia foi a questão da lotação, né? Da lotação da capacidade dos leitos, né? Toda essa tratativa que eu contei de maneira muito rápida aqui, por exemplo, em ações judiciais, quando nós analisamos todos os contratos e fizemos a ruptura de diversos contratos que não eram interessantes para a instituição, que não atendiam aquilo que a gente precisava, nós fizemos, já contabilizado isso na contabilidade, quase 7 milhões de economia, né, nesses 5 anos. Então, quando você enfrenta contratos, problemas, situações que são ruins para a instituição, você acaba criando um leque de investimento, de valores que acabam entrando pelos serviços prestados, e ele te dá a oportunidade de focar naquilo que é necessário. Talvez o universo tenha ajudado bastante, mas em 2018, por exemplo, a Santa Casa trocou todos os seus 117 respiradores. Nós fugimos de ter 3, 4, 5 marcas diferentes e optamos por uma única aquisição, com base em todos os protocolos de enfermagem e médico. Isso facilita, por exemplo, o manuseio, facilita a manutenção e eu falo que o universo conspirou positivamente, porque ajudou essa aquisição de 117 respiradores. Nós sabemos o que aconteceu com a história dos respiradores em tempos de pandemia, não tem, preço superfaturado, enfim, mas nós estávamos preparados com 117 leitos focados ao atendimento, não só Covid, mas das outras enfermidades. É evidente que a nossa região privilegiada foi, porque não chegou ao risco de ter o seu colapso. O poder público, evidentemente, fez a sua parte aqui na região, mas teve um grande suporte cá entre nós, de olhar para o lado e ver 117 respiradores funcionando, atuantes, enfim. Mas o que foi que nós fizemos? Como nós tínhamos a informação correta de que nós poderíamos divulgar, por exemplo, leitos ocupados de UTI, leitos ocupados de enfermaria, enfim, nós passamos a divulgar desde 18 de março de 2020 a quantidade da capacidade de ocupação da Santa Casa, que acaba sendo um reflexo da região. Então, uma sugestão é intensificar as campanhas de informação. Hoje em dia, o WhatsApp ele reduz bastante o custo de investimento de qualquer tipo de divulgação que você possa fazer, sendo a fonte segura, né, para fugir dos fake news, mas eu acho que uma divulgação de informações importantes, o terceiro setor poderia também massificar essa quantidade de informações, porque os infartos continuam acontecendo, as doenças oncológicas continuam acontecendo, diabetes tem que ser tratado, enfim, diversas outras situações continuam lado a lado com a pandemia, continuam lado a lado com a Covid, e acho que, pelo menos, a Santa Casa de Santos e nós, na Comissão em Defesa das Santas Casas, a gente tem buscado divulgar informações que sejam corretas, buscando a nossa credibilidade. Nós temos credibilidade, nós sabemos disso, então nós empenhamos a nossa credibilidade para informar a população daquilo que entendemos ser importante. Então, a sugestão é essa, né? Intensificar a publicação de informações verdadeiras, úteis, que possam ajudar a todos. Obrigado, doutor Aldo. Doutor Tiago? Obrigado, Paulo. Essa discussão, né, que eu acho que o Aldo e o José trouxeram, até pensando na história das Santas Casas, né, outro dia eu estava também vendo num livro que a primeira faculdade de medicina aqui no Brasil foi inaugurada, me lembro se no Rio de Janeiro, na Bahia,
por volta de 1813. Cara, foram 300 anos depois de uma Santa Casa. Outro dia eu fiquei até pensando, cara, como é que as Santas Casas giravam? Não tinha médico, praticamente, não existia médico. Alguns médicos que vinham da Europa para cá, mas pouquíssimos, né? Olha como essa história é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Ale, assim, é muito boa a sua provocação, e eu sempre acho que a gente tem que ser mais protagonista das mudanças que a gente quer, sabe? Não dá para a gente ficar esperando, eu acho que o terceiro setor tem esse papel, não dá para ficar esperando do Estado as grandes soluções, porque a gente, historicamente, sempre acha que o Estado é meio que um oráculo, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui para o Congresso Nacional, que fui conversar com um deputado, eu tremia para dar meu cartão para ele, eu tinha medo, eu achava que ele era um deus, né? Aí depois fui aprendendo, cara, assim, se é o Deus, pelo menos faz bem feito, né? Mas se você for olhar os processos de tomada de decisão, se você for olhar, assim, se você que entende de um assunto, for olhar como é que o processo de decisão sobre aquele assunto foi tomado, você vai achar tantas falhas, tantos pressupostos equivocados nas bases de informação para que essa decisão fosse tomada, que é algo surpreendente. Eu vou pegar um exemplo que toca muito nessa questão das Santas Casas. No final do ano passado, o governo do estado de São Paulo ele teve que adotar uma série de medidas para poder fazer ajustes fiscais, né, pelo gasto que ele vinha tendo com a pandemia. E uma delas foi acabar com uma isenção que todo o setor da saúde tinha para compra de alguns medicamentos oncológicos, para HIV, produtos cirúrgicos, enfim, alguns insumos para a saúde. E você acabou com a isenção do ICMS para esse público. Só teve uma exceção, na verdade duas, os hospitais públicos e Santas Casas. Então, assim, quem chama Santa Casa continuava com a isenção. Qualquer outro hospital filantrópico que tivesse SEBAS, exatamente a mesma natureza jurídica de uma Santa Casa, ficar de fora. Aí, claramente, a pessoa não entende, quem construiu aquela norma não entende do funcionamento do sistema. Foi na onda coletiva, foi naquela consciência coletiva de que Santa Casa que merece o nosso respeito. Em um outro hospital, o Hospital Amaral Carvalho, o Hospital do Câncer de Barretos, né? Não merecem porque não chamam Santas Casas, não chamam Santa Casa. Aí começou um movimento de todo o setor da saúde para manter a isenção. E parte desse movimento foi de instituições filantrópicas que não chamam Santa Casa. Falaram assim, olha, eu sou igualzinho, não tem nada de diferente juridicamente. E agora, depois de 5 meses, eles conseguiram. Só que continuou diferente, porque as Santas Casas têm 100% de isenção do ICMS e os hospitais filantrópicos, só aqueles que têm SEBAS, têm 60% de isenção, porque teoricamente ele atende 60% do SUS. Então veja assim, a gente não pode apostar nas cabeças decisoras. Não porque a gente tem que criticá-las, por questões ideológicas. É porque assim, não adianta, as pessoas, ninguém consegue enxergar o quadro completo. Se a gente aceitar que a gente é ignorante, a gente parte do princípio que a gente não sabe bem das coisas, a gente enxerga com a nossa lente, que ela é enviesada. Se a gente aceita isso, é muito mais fácil a gente ouvir outras opiniões e melhorar. É quase como se a gente estivesse enxergando um quadro todo pixelado. E à medida que você vai ouvindo outras perspectivas, você vai conseguindo ter mais pixels, enxergando a imagem de forma muito mais nítida. Então, assim, não vai ter bala de prata para isso acontecer. Mas eu acho que a hora que a gente começar a assumir um protagonismo, né, e não apostar todas as fichas no único cavalo, naquele tomador de decisão que você acha que é bem intencionado e ponto final, eu acho que a gente vai ter melhores soluções. São muitas soluções que precisam acontecer para o mundo ficar melhor, mas é melhor que essas poucas soluções surjam ao longo do tempo do que a gente ficar esperando, né, à espera de um milagre. Perfeito, doutor Tiago. Eu queria trazer também uma contribuição, pessoal, dentro disso que vocês estão falando. Eu acho que, pincelando um pouquinho do que cada um disse, é o conhecer a realidade também, né? Como o doutor Josenir falou, aqueles que às vezes torcem pelo SUS não sabem a realidade do SUS, então não sabem a dificuldade que é fazer aquilo que hoje é feito, né? Como o doutor Aulo também falou, a questão do subfinanciamento, que é muito grave, né, no Sistema Único de Saúde. Hoje, como o Josenir falou, e eu concordo, Josenir, é o melhor sistema do mundo. O sistema de saúde é o melhor do mundo. Ele atende convênio, ele atende os cidadãos comuns, ele atende pessoas de outros estados, enfim, o SUS ele não fecha a porta.
né? E eu quero até trazer uma provocação e também uma experiência aqui. Eu me lembro que quando eu trabalhava em hospitais, o pessoal vinha reclamar de pacientes no corredor, né? Então, tinham pacientes no corredor, diziam, poxa, o paciente está no corredor, mas a questão é, eles estavam recebendo o devido atendimento? E para não estar no corredor, o que o poder público pode fazer para evitar? É financiar. Muitas vezes no hospital se deixa de pintar uma parede porque tem como prioridade o paciente. Eu vou comprar um produto médico, benefício de um paciente, do que prezar por uma hotelaria ou pela ambiência hospitalar, né? Então, eu acho que também não fechar os olhos diante disto, e eu acho que aí o terceiro setor tem uma importância muito grande, inclusive o advocacy, né, doutor Tiago, que é levar ao poder público a coisa como efetivamente ela acontece, para depois propor melhorias, porque é isso que nós fazemos, né? Nós levamos para o Estado a necessidade da população, e isso, acredito que sem bandeiras, sem discurso político, mas a realidade como ela é, e aí dizemos, olha, nós precisamos que algo seja feito para isso aqui mudar. Então, eu acho que um pouco de tudo que vocês falaram, as dificuldades da área da saúde, e eu acho que a admiração que cada um de nós deve ter, tanto pelo sistema de saúde, como para os profissionais de saúde, pelas organizações que se prontificam a atender com tão pouco. Eu até coloquei ali no chat, doutor Aldo, depois do seu vídeo, quando a gente vê tudo que foi feito, a gente já imagina e tenho certeza que foi com pouco, né? Vocês conseguiram aí espremer o necessário para poder devolver tanta coisa à população, como o Josenir também colocou, só o financiamento através de BNDES não adianta, porque um dia essa conta chega. E eu quero prezar para aumentar o número de pacientes atendidos. Então, eu acho que essa consciência social, essa responsabilidade social, também deve vir do poder público, né? Ao entender que a rede de saúde é, sim, responsabilidade do Estado. E quando uma organização do terceiro setor ela se prontifica a fazer parte dela, ela não está assumindo essa rede continua sendo do Estado. E a organização passa a ser um braço dele. Então, e o governo parece que cada vez mais quer que aumente a contrapartida, né? Quer dizer, os hospitais filantrópicos, hoje eles não podem, entre aspas, ter uma atividade de negócio para manter a estrutura pública que ela tem, mas, ao mesmo tempo, ela tem que dar a qualidade de um hospital privado. Então, enfim, com uma insuficiência absurda de recursos. Eu acho que vale a reflexão, vale, através destes eventos, nós também trazermos isso, né? A experiência de cada um dentro dessa realidade, para ver se um dia a coisa melhora, porque, de fato, precisa melhorar, né? O sistema funciona, é bem cuidado, mas ele precisa aí de um incentivo para potencializar aquilo que ele tem de bom. Alguém mais quer a palavra dos painelistas? Eu vejo aqui no chat que não temos nenhuma pergunta, mas eu gostaria de passar aí a cada um de vocês para as suas considerações finais, então, para nós podermos encerrar o evento. Queria começar aí com o doutor Josenir. Por favor, doutor Josenir. Nós teria muita coisa para falar, mas o nosso tempo está estourado e eu não quero que a nossa audiência fique brava, porque, da mesma forma que eu não gosto quando o evento se prolonga além do tempo, eu acho que também quem está assistindo não gosta, porque a gente se planeja e, de repente, fica ali enrolando para encerrar. Mas eu quero sugerir uma segunda edição desse assunto, Alessandra e Ana, que deve estar vendo a gente, porque, obviamente, não dá tempo de falar tudo, tem vários vieses que precisam ser explorados. É claro que nós não vamos esgotar a matéria. O Michel trouxe as questões trabalhistas que estão aí palpitando na nossa mesa e que precisam ser discutidas e cumpridas, e eventualmente alteradas, e o afastamento da grávida, como ele falou, como é que a atendente de enfermagem ou a técnica de enfermagem vai atender o paciente da casa dela? E dependendo do tamanho do hospital, como é a Santa Casa de Santos, no universo de 4.000 empregados, sendo a enfermagem ocupando em torno de 60% dessa equipe, eu imagino que você deve ter quase 2.000 mulheres, ou talvez mais. E, dentre elas, você deve ter aí umas 800 técnicas de enfermagem. Se 100 delas não resolverem, mas acontecer de ficarem grávidas ao mesmo tempo, você vai ter que cumprir a lei, essas pessoas vão ter que ir para casa, e você não pode deixar o paciente sem atendimento, você vai ter que contratar outras pessoas para atender. Quer dizer, o dinheiro que você não tem para pagar a folha, você vai ter ele menos 200 para pagar a folha. Então, são questões práticas
que o Michel trouxe e que a gente acabou não tendo como explorar, mas eu acho que talvez uma segunda etapa, Alessandra, fica aqui a dica, a gente possa fazer isso. No mais, muito obrigado aos colegas, obrigado pela paciência, obrigado aos 50 e poucas pessoas que ficaram firmes aqui vendo a gente até agora. Grande abraço e até a próxima. Obrigado, doutor Josenir. Doutor Michel, a palavra é sua. Bom, gostaria de agradecer a todos os colegas, realmente é engrandecedor, é muito bom aprender com todos sempre que nos reunimos, o aprendizado é inerente, né? Não tem como não aprendermos. Então, gostaria de agradecer, obrigado a todos, e fica aí a sugestão do Josenir, muito interessante realmente continuarmos os assuntos aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado, doutor Michel. Doutor Daniel, a palavra é sua. Obrigado, doutor Paulo. Gostaria de agradecer à OAB, através da sua presidência, doutora Ana Carolina Carrenho, representada pela vice Alessandra, Comissão de Direito do Terceiro Setor, agradecer a oportunidade que nos foi dada também pelo doutor Aldo, da Santa Casa de Santos, e reforçar o que já foi dito anteriormente, não devemos nos conformar com essa simples transferência de responsabilidade do poder público para as entidades privadas. A responsabilidade é do Estado. O Estado deve garantir a todos a saúde. As entidades privadas, em parceria, oferecem muito. Até como já foi dito, as Santas Casas, elas são consideradas, né, verdadeiros berços do ensino médico no Brasil. Então, as Santas Casas e os demais hospitais filantrópicos devem, como o doutor Aldo bem disse, a questão das campanhas de conscientização. Hoje, a ferramenta que nós temos usual é o WhatsApp, então vamos reforçar toda essa campanha de conscientização para que, como bem disse o doutor Josenir, recursos possam vir para que essa conta feche. Atendimento de qualidade, de excelência, mas é necessário melhorar a distribuição dos recursos para que essa conta realmente feche e a população possa continuar tendo esse atendimento de excelência. No mais, fica aqui o meu agradecimento aos nossos colegas aqui de bancada virtual e a todos vocês que nos prestigiaram. Muito obrigado. Doutor Paulo. Obrigado, doutor Daniel. Doutor Aldo, a palavra do senhor para suas finais, por favor. Falarei antes do doutor Tiago, é isso mesmo? Pode ser? Podemos alterar, sem problema, doutor Aldo. Então, não, doutor, a palavra já é sua, falo aqui, já agradecendo, gostei muito da participação. Eu, como convidado, não posso falar em um próximo evento, porque eu estaria sugerindo que me convide de novo, mas como estamos entre colegas, estou sugerindo sim, e estou deixando a Comissão das Santas Casas à disposição dos colegas. Eu ou qualquer outro membro integrante fará, com certeza, uso desse espaço com muita propriedade. Convido também todos os colegas a participarem da nossa comissão, ela não é uma comissão fechada, ela não é minha, assim como não foi o doutor Josenir, que abriu as portas lá para todos os interessados, repito, até colegas de outros estados participaram daquela reunião. É evidente que esses momentos de pandemia não estão permitindo que a gente faça uma aproximação ideal, mas estamos nos esforçando, sim, como um evento como esse, sensacional, parabéns a todos os envolvidos, é evidente que tem pessoas que não estão aparecendo aí na tela, mas contribuíram para a realização desse evento. E antes de agradecer a Sandra, que está nos ajudando aí, e certamente também contando o horário para que a gente finalize, porque já estamos aí no tempo estourado, me permita, doutor Michel, tentar contribuir de alguma forma, né? O doutor Geni colocou uma situação muito, muito importante. Eu nem quero saber, nem quero pensar, na verdade, como é que uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, vai aplicar uma injeção da sua residência no paciente internado no hospital. É evidente que essa lei ela fez algo muito fechado, porque as empresas elas já contribuem a sua parte, elas já contribuem quando tem licença maternidade, já contribuem de todas as formas, e essa lei vem empurrar mais uma conta para as instituições privadas. Se fosse só isso, é evidente que não teria problema, daria-se um jeito, cumpre-se, ponto final. Mas a lei é interessante porque ela não traz penalidade.
Então, vou eu orientar uma associação a formalizar um TAC que envolva uma multa se a lei propriamente dita não impõe? A minha preocupação é muito clara. Nós prestamos serviço de saúde a um número enorme de pessoas. Nós já temos uma grande dificuldade de mão de obra, né? Um dado que é importante: 65 pessoas da área de enfermagem, técnico de enfermagem, saíram da nossa instituição e saíram por livre e espontânea vontade porque foram trabalhar em outro lugar para receber um valor maior. Muito bem. Quantas eu consigo contratar? 65 ao mesmo tempo? Claro que não. Então, você imagine o que é que nós vamos ter. Nós vamos ter uma lei dizendo que nós temos uma lei dizendo que as grávidas devem trabalhar em teletrabalho, e nós temos o atendimento à saúde pública. Nesta balança, é evidente que nós já sabemos para qual lado ela pesa. Obrigado pela oportunidade e fico aí já me convidando ou convidando a nossa comissão para o próximo evento. Muito obrigado de verdade. Com certeza. Obrigado, doutor Aldo, pelas suas palavras, esclarecimentos. Então, agora a palavra é com o doutor Tiago para as considerações finais. Doutor Tiago, por favor. Obrigado, Paulo. Bom, foi um super prazer estar aqui com vocês, meus colegas, amigos. Não sei quem aí assina a Globoplay, né? Mas esses dias eu assisti, que não estou ganhando, não é nenhum publi aqui, viu, gente? Mas a Globoplay lançou 2 documentários muito interessantes que eu acho que pode ajudar muita gente nessas reflexões. Um é a história do Gandhi e outro é o movimento negro nos Estados Unidos. E é muito curioso, eu recomendo especialmente o documentário sobre Gandhi, porque além dele ter sido advogado como nós, ele foi muito inovador em vários aspectos, né? A gente hoje usa muitas redes sociais para tentar engajar. Na época não tinha nada. E sabe o que ele fez? Ele abriu um jornal. E foi abrindo um jornal que ele transformou, basicamente, aquilo numa rede social, que fazia informação circular. E com movimentos, né, com táticas das mais variadas e sempre não violentas, sempre usando muito a verdade, sendo muito sincero, sem joguinho, sem trocas de posições, né, querer negociar, jogando lá em cima para tentar mais ou menos a média, não. Sempre de forma muito verdadeira, e conquistou simplesmente a independência da Índia, né? Fora outras tantas conquistas, né, que nesse caminho foram obtidas. Então, deixo aqui a minha indicação para quem vai curtir amanhã o feriado. Eu não vou, infelizmente. Metade das organizações que eu trabalho resolveram aderir ao feriado antes, outra metade resolveram aderir. E eu estou aqui com vocês, vou ficar mais um pouquinho agora com as minhas filhas e desejo uma boa noite a todos vocês. Paulo? Oi, pois não, doutor Josinho. Antes da Alessandra dar tchau, deixa eu só sugerir aqui a leitura de um texto. Ó. Claro. O Conjur é um site jurídico que todos nós conhecemos, e a Hélida Graziani trabalha no Tribunal de Contas aqui do Estado. Ela escreveu esse artigo ontem, e se a CPI da Covid-19 no Senado investigasse, está invertido para mim, o caos fiscal do SUS. Está dando para ler ou está invertido? Tá dando para ler sim, doutor José. Tá. Então, quem tiver interesse, ela escreve muito sobre financiamento, é muito interessante, acho que vale a pena, é um artigo de ontem, vale muito a pena ler para entender tudo que a gente está falando. Obrigado. Obrigado, doutor Josenir, pela contribuição. Eu queria, antes de passar uma fala também para finalizar, pessoal, pegar um pouquinho, uma ideia aqui, não profundamente, senão nós temos que abrir um outro painel, mas que foi colocado no chat, né? E trazer para as pessoas que os hospitais filantrópicos, assim como os hospitais particulares, evidentemente têm problemas, né? Nós temos aí problemas correlatos. Todos aqueles que uma organização privada enfrenta, nós, enquanto hospitais, também enfrentamos. Mas eu acredito que aí é uma questão humana, né? São casos pontuais e que, evidentemente, devem ter aí atenção devida com relação a isso. Mas quando nós colocamos aqui a falta de recurso, não é que essa falta de recurso justifica um mau atendimento, pelo contrário, né? Eu acho que a falta de recurso, elas passa até despercebida quando nós temos aí 99% ou 100% de bons atendimentos. É claro que temos casos, né, pontuais, onde, através do ser humano, do profissional da saúde, evidentemente, a gente tem aí um desfecho desfavorável, tá? Então, só para a gente trazer aí, mas esse seria um assunto para uma outra oportunidade, mas eu queria aproveitar aqui a palavra e agradecer também
a Ordem dos Advogados do Brasil como instituição, como organização, que é a Casa da Advocacia, e também sempre trazendo aí assuntos inerentes e importantes de cidadania, né? Então, nós aqui podemos exercer a cidadania, abordar um assunto onde envolvemos aí duas áreas importantíssimas, saúde, terceiro setor, e vejam quantos assuntos que nós tivemos que passar assim na pincelada, né? Eu acho que alguns aí até rendem outros eventos, ou uma semana, ou um mês, ou um ano de apresentações, até mesmo tendo aí os colegas com suas expertises à frente dessa mesa virtual. Então, eu agradeço a cada um de vocês pela oportunidade de trazer um pouco mais desse conhecimento que compete a cada um de vocês. Agradeço ao AB pelo espaço que nos é dado. Aproveito e também agradeço a doutora Ana Carreño, que apresenta a Comissão Terceiro Setor, que, em conjunto com as outras comissões da OAB, visualizou e idealizou esse evento, a doutora Alessandra também, que participou disso, a doutora Renata, e, enfim, e melhoras aí para a doutora Ana, que infelizmente não pôde realmente estar conosco, por isso eu deixei para o final, né, o agradecimento a ela, mas acredito que ela esteja nos ouvindo. Mas, e eu acho que um segundo evento vai ser uma aclamação de todos, viu, doutor Aldo? E até com a presença do senhor, eu acho que o assunto Santas Casas, o assunto SUS, trazer outros problemas, financiamento, né, subfinanciamento, a realidade dessas organizações, é muito importante até para a gente criar essa conscientização no povo, que muitas vezes levanta a bandeira, viva o SUS, mas não sabe o que é, né? Então, vamos fazer, sim, o Viva o SUS, mas vamos entender as dificuldades que são superadas, vamos tentar acabar com essas dificuldades para que a gente possa, e eu tenho certeza, duplicar ou triplicar o número de atendimentos, que hoje ele chega a ser milagroso, né? Fazer o tanto com tão pouco. Então, eu agradeço mais uma vez a todos vocês aqui, o pessoal da Secretaria da OAB também, a Sandra, o Davi, enfim, todos os que contribuíram para a realização deste evento. E, sem maiores delongas, passo agora a doutora Alessandra, como vice-presidente da comissão, para o encerramento de praxe. Agradeço a todos os colegas, muito obrigado, e foi muito bom aí estar numa mesa virtual com vocês. Doutora Alessandra, por favor. Eu vou ser bem breve. Eu costumo dizer que existem muitos mundos nesse mundo, e o mundo do terceiro setor ele é muito rico, multidisciplinar, cabe muita gente, muita matéria, e dentro, eu costumo dizer que dentro da nossa comissão existem muitos especialistas de matérias diferentes, e o que um dos nossos objetivos de trazer essa discussão da área da saúde, do protagonismo da área da saúde na pandemia, é também mostrar como a área da saúde também consegue ser multidisciplinar, e fazendo esse evento em conjunto com a Comissão das Santas Casas. Eu fico, assim, imensamente feliz desse encontro ter acontecido, ter dado certo. Eu acho que, de fato, merece um novo encontro, porque para quem assistiu, para quem está aqui com a gente até agora e quem vai assistir depois, é importante que tudo que a gente conversou aqui, eu entendo que o conhecimento é uma coisa que quanto mais você divide, você multiplica. Então, também, para que haja engajamento, para que tenha envolvimento, para que, de fato, a gente possa cooperar. E aí, eu sou sonhadora, assim, para um mundo melhor, para uma sociedade melhor. É importante que a gente conheça. Uma fala, eu vou, de novo, citar o Tiago, de quando a gente identifica e observa o caminho para a tomada de decisão, a gente vê tantas falhas, tanta divergência de informação, porque é isso mesmo, a gente não consegue ver o todo. E talvez essa troca de informação, esse pincelar do conhecimento do terceiro setor na área da saúde, para quem está nos assistindo agora, e um pouco, e quem vai nos assistir depois, seja importante para vocês entenderem o que é o terceiro setor, entender como é que funciona a saúde do nosso país, o que é uma Santa Casa, o que é um hospital filantrópico, como é que eu posso me engajar, o que eu posso fazer, afinal, o que é o SUS? Quando tantos advogados têm falas completamente diferentes e ao mesmo tempo complementares, será que eu sei mesmo o que é o SUS? Ou eu só estou levantando uma hashtag, porque ficou um pouco na moda. Então, também trago essa provocação a todos vocês, agradeço imensamente a participação de todos, agradeço à nossa presidente, que encampou a nossa ideia desse encontro, nos deu força para que acontecesse, apesar de ela não estar aqui hoje, eu tenho
não está aqui hoje na nossa bancada virtual, mas certamente também acho que ela está nos assistindo, nos dando força. Agradeço a todos os meus colegas de comissão, que eu sempre aprendo muito. Agradeço o doutor Aldo, que na verdade foi até um reencontro, meu colega de faculdade, eu só descobri hoje isso, eu nem sabia. Então, a todos que ficaram até aqui, a todos vocês que participaram e estivemos juntos nesse encontro, eu espero que encontros com essa temática, com essa natureza e com essa formação também aconteçam novamente ainda esse ano. Um abraço a todos, muito obrigado para a OAB, muito obrigado para as pessoas que não aparecem aqui, a Sandra, a Camila e o Davi, que estava conosco. Muito obrigado pela nossa colega de comissão, a Renata Fortunato, que está nos auxiliando, assim, grandemente e muito ativa na questão da formação dos eventos, no convite das participações. Agradeço a todos os meus colegas de bancada virtual, muito obrigado por hoje, muito obrigado mesmo. O compartilhamento de informação e encontro com vocês, para mim, é muito rico. Muito obrigado. Boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, pessoal. tchau.